Bom dia, abrindo esse evento aqui maravilhoso, 2 dias aí com muito aprendizado, bastante informações aqui a serem compartilhadas. Então, me apresentando, eu sou Alan Berni, Head para a Reforma Tributária na consultoria Adejo, e comigo para compartilhar um case de sucesso, estamos com a Tina. Sou a Wang Tin, pode me chamar de Tina, sou cliente da empresa Adejo e vim fazendo um depoimento com muito prazer. Para que vocês entendam aqui um pouco da jornada a qual nós temos feito aqui com a Tina na empresa Ridac, né? É importante vocês saberem que a Adejo hoje ela trabalha o programa da reforma tributária em 4 pilares, tá? E aqui já deixo um primeiro aprendizado para vocês de que a reforma tributária ela não pode ser tratada como simplesmente um projeto, tá? Então, como um primeiro aprendizado, é importante vocês saberem que a reforma tributária ela precisa ser tratada como uma jornada, tá? Que começou agora oficialmente através da LC 214, legislação publicada ali em janeiro de 25, e ela se estende ali até o ano de 2032. E para essa jornada, nós da Adejo aqui, nós quebramos ela para facilitar ali o dia a dia de vocês, aqui no sentido horário, em 4 pilares. Né? Um primeiro pilar chamado Reforma MEP, um segundo pilar chamado Reforma GT, um terceiro pilar chamado Reforma Gol e um quarto pilar chamado Reforma Assist. O que nós iremos compartilhar hoje com vocês referente aos custos, ele é um trabalho inerente na primeira fase aqui, que nós chamamos de Reforma MEP, e estamos aprendendo, depois de 8 projetos, de que, apesar do assunto estar, a palavra estar ali um pouco desgastada, cada vez mais nós estamos convictos de que vocês, clientes, empresas, precisarão passar por esse processo. E dentro desse pilar chamado Reforma MEP, nós mapeamos os tributos, e dentro do mapeamento de tributos, nós fazemos o processamento das apurações atuais versus a projeção, fazemos a simulação da RT para as operações de produtos e serviços da empresa, e é aí que a Tina entra nos convidando, né, ali no mês de abril, para que a gente pudesse, além de mapear toda a parte tecnológica e tributária, nós também dessemos um olhar especial aqui voltado para custos. Então ali, logo no mês de abril, a Tina trouxe essa demanda para nós, e gostaria, Tina, que você falasse um pouquinho. Em abril, quando todo mundo está mais preocupado com o que vai mudar, né, na parte fiscal, na nossa empresa a gente está preocupada com como é que vai ser o custo, como é que vai ser a margem, como que vendas vai formar o preço, como é que eu faço o budget. Agora eu não sei qual é o lucro líquido que vou conseguir prometer, não sei mais a margem que vou conseguir prometer. E o interessante que eu queria comentar aqui, quando eu contatei o Alan da Adejo, começou assim, vamos fazer de um produto. Eu falei, não pode ser um produto, eu tenho 30 produtos. Não só tenho 30 produtos, como eu tenho 10 segmentos. Cada segmento, características da forma de compra, na forma de venda. E aí entrou o foco, custos, porque eu não sei como que vai ser meu budget nos próximos 10 anos. Sim, então isso trouxe para a gente uma surpresa, né? Confesso que o nosso primeiro contato, eu falei, Tina, é muito cedo para pensar nessas coisas, né? E como diretora, controller ali de uma empresa de manufatura, a característica de você saber desses custos hoje tem facilitado a sua comunicação com os sócios, com os acionistas. Isso tem levado já um diferencial, Tina? Sim, porque existe uma versão que eu achei um pouco idealista, que a própria reforma tributária vai trazer mudança na cálculo de rentabilidade. Então, por exemplo, materiais de consumo que você não toma crédito, agora vai tomar crédito. E isso quanto representa na empresa, né? Agora, é verdade isso? A teoria é linda, mas na parte de fornecedores, eles estão preparados? Vou ter que entrevistar um a um.
né? O budget está chegando, né? Planos trianuais, quinquenais estão chegando. Qual que vai ser a nova formatação de formação dos custos, fornecedor a fornecedor? Certo. Muito bom, Tina. Dando continuidade, né, nós mapeamos os custos, mapeamos ali as operações de tributos federais, questão de IPI, PIS/COFINS, ICMS, benefícios fiscais e possibilidade de dar continuidade nessas simulações. Tá? E aqui, quando ela trouxe o desafio para nós, tá? Inicialmente nós não tínhamos isso dentro da nossa calculadora, mas através aí desse pedido nós podemos evoluir essa calculadora e conseguir chegar nos números. Tá? Então, aqui nos próximos 20 minutinhos aqui, nós iremos demonstrar a questão do expurgo, os impostos o expurgo dos impostos atuais na base de cálculo. A simulação que fizemos, aqui o que nós iremos demonstrar é uma simulação de um dos produtos que a RIDAC industrializa e vende, tá? Uma simulação do lucro real e quais as áreas que serão impactadas logo após a conclusão desse mapeamento. Tá? O primeiro deles aqui, a questão do expurgo. Tá? Nós ainda entendemos de que realmente é um cálculo simples. Tá? Tem ainda uma discussão referente ali ao coeficiente da alíquota do tributo, mas nós partimos aqui dessa fórmula. Nós pegamos ali o valor líquido, valor total da nota dividido pelos tributos PIS, COFINS, ISS e ICMS. Tá? E ali os seus semelhantes dentro da reforma tributária. Então essa foi a fórmula utilizada, tá? Para que a gente conseguisse chegar nesses números em um fornecedor do Simples Nacional. Tá? Então aqui, como eu disse, é um dos produtos industrializados, tá? Uma situação real com os fornecedores do Simples Nacional e o caso da Tina e RIDAC, que pelo menos 50% dos seus fornecedores são no Simples Nacional. Tá? E acredito que muitos de vocês passam aí por essa mesma situação. Tá? Então aqui, se nós olharmos no modelo atual, tá? Hoje, para ela industrializar, ela chega ali num custo de aproximadamente R$31 mil. Tá? Com a reforma, isso aplicando as alíquotas do Simples, tá? 0,25 de PIS, 1,15 de COFINS, 3,19 de ICMS. E aqui já cabe uma observação, tá? Porque essas alíquotas, vocês sabem bem que pode haver uma variação dependendo do fator R a qual esse fornecedor do Simples está enquadrado. Tá? Esse mesmo fornecedor, se ele opta ali por adotar os cálculos da reforma tributária, e hoje a LC 214 ela dá essa liberdade, inclusive em seus anexos, referente aos fornecedores do Simples Nacional, mas se esse teu fornecedor ele adota ali as alíquotas do Simples Nacional, a RIDAC ela passa a ter um desembolso já de fluxo de caixa de pelo menos 20%. Então uma despesa hoje que de R$31 mil, ela sobe para R$39 mil. Né? E aí é um dos riscos, né, Tina, que foi identificado. Fala um pouquinho para a gente. O que nós pretendemos, por exemplo, é já começar a identificar quais são os fornecedores Simples Nacional estratégicos, ou seja, o que eles pedirem a gente não pode fugir deles, né? São exclusivos. Quais são as possibilidades de mudanças que eles vão adotar, ou seja, tem que prever o comportamento dos meus fornecedores, que são de Simples Nacional, que terão que ser mantidos, né? E aí imaginar como é que vai ser a composição do custo. Esse é o desafio atualmente, e são centenas. Sim. Então, acho que cabe aqui, né, já um segundo aprendizado, né, dentre nós estamos compartilhando por aqui, de que é um assunto, as empresas elas têm postergado isso para o ano de 26 e algumas, né, pensam nisso apenas no segundo semestre, mas se esse fornecedor ele opta por esse tipo de decisão e foge, né,
ali do controle aqui da empresa a qual você representa, tá? Ele pode trazer um impacto grande para o seu fluxo de caixa. Tá? E aqui é uma tomada de decisão, né, conforme a Tina citou, exclusiva do fornecedor, tá? Porque hoje ele enquadrado nas alíquotas do Simples Nacional, ele não tem o direito a crédito desses impostos. Então, dependendo da cadeia a qual ele desenvolve ali os produtos para a venda aos seus clientes, passa a ser interessante ele adotar a questão da reforma tributária, né, Tina? E como é que vocês têm pensado em lidar com esse tipo de situação? Você já acionou seu departamento jurídico? Já acionou o time de contratos? Como é que está essa questão? Primeiro nós mapeamos, né, com os dados SFT, identificamos agora como que a gente deve ensinar os compradores a se comportarem. Então, suponhamos, o que é estratégico vai ser mantido, ok. Ele vai se manter no modelo anterior, né? Ou ele vai optar. Se ele optar, eu tomo crédito. Mas quais riscos de eu não poder tomar esse crédito também? Né? Que é a regularidade fiscal dele. E caso nossos compradores forem abordados com concorrentes, qual que vai ser a decisão? Porque até hoje, na área de Simples Nacional, o comprador, ele faz pouco comparativo, ele faz pouco análise, mas amanhã vai aumentar o trabalho de análise dos compradores. Tem que ser munidos de informações, de treinamentos, e sinceramente eu estou pensando em contratar serviço da Confeb. Muito bom, Tina. E acho que é importante ressaltar, né, aqui, principalmente nessa questão do Simples, Tina, além da decisão, não depende, né? Vai ter que sentar com esses seus fornecedores para fazer aí essa negociação. Talvez alguém pode contrapor essa questão dizendo, olha, eu terei essa tributação atual, o direito a crédito, né, a essa tributação depois de 3 dias. E algo interessante que a gente discutiu bastante, que também não é se pensado, é a questão da idoneidade desses fornecedores, né? Então, hoje, se não é um fornecedor idôneo, né, que tem ali o compromisso de fazer o pagamento desse imposto, né, sabemos que a reforma tributária, o crédito, ele estará ali diretamente associado ao pagamento desse imposto. E essa foi uma preocupação que você levantou. Isso. Tina. Exato. Perfeito. Então, esse aqui é o nosso exemplo no Simples Nacional. Tá? Um exemplo agora dentro do lucro real. Okay? Então, que dentro do lucro real, com as alíquotas ali de PIS, COFINS e de ICMS, né? Também de 24, aproximadamente ali 25 mil reais hoje de preço líquido sem os impostos, né? A RIDAC, ela passa a ter um custo de 31 mil, né? Ali um impacto de 18%, referente a essa diferença entre a forma da reforma tributária e a forma do modelo atual, tá? E também traz um impacto de pelo menos 18%. Aqui o cenário é um pouco mais tranquilo, né? Isso. Tina. Bem mais tranquilo. Tá? Então, entendendo, né, esses cálculos, tá? E nós aqui trouxemos de uma maneira sucinta, ali no mapeamento, nós fazemos isso produto a produto, né? E aí foi o maior desafio que nós tivemos ali no mês de abril, no mês de maio, é fazer esse cálculo em massa. Tá? Então, esse cálculo, ele é feito com base nas notas de entrada, as notas de saída. Nós também utilizamos as obrigações acessórias SPED, ICMS e IPI, o SPED contribuições, tá? E usamos também a lista técnica, tá? Ali, ou as ordens de produção, para que a gente consiga realmente chegar aqui no preço atual, né, levando segurança aqui para a RIDAC em toda a cadeia dela, tá? Segurança no quesito da base de cálculo, tá? Tanto no modelo atual quanto no modelo reforma tributária, para que assim a gente consiga apresentar
totalidade dos produtos ali da companhia, no caso Ridac, esses impactos, tá? Então, recapitulando. XMLs, né, importante para que você faça aí esse cálculo, nós fizemos com 2 meses, né, que é importante vocês terem os arquivos de obrigação acessória, é importante vocês terem ali a sua lista de lista técnica ou as suas ordens de produção para que vocês alcancem uma assertividade maior referente aos impactos de custo. Certo. Só dando um exemplo, né? Todo mundo sabe que em indústrias de manufatura a gente vive de centros de custo. Sim. Centro de custo recebe custos dessas fontes que nós falamos, lucro real, simples. Como é que vai ser o custo amanhã na hora de calcular custo hora, por exemplo, nas fábricas, né? Como é que vai ser os custos dessas áreas que tomam muito produto atualmente de consumo? Sim. Né? Então, o cliente está apertando para dar desconto, né? Como é que vai ser o novo custo? Vai ser pior? Vai ser melhor? Então, essa simulação, como eu posso dizer que é complexa, muito complexa, e tem que prever o comportamento dos fornecedores. Sim, tá? Bom. Entendido isso, tá? Muitas vezes, também um outro mito é que a reforma tributária é assunto do TI e do fiscal, tá? E aqui, para a composição desse cálculo, né? A Tina colocou à disposição, desde o seu time ali de produção, além do seu time fiscal, além do seu time de controladoria. Então, de suma importância o envolvimento das áreas de produção e entre outras. Por quê? Uma vez em que você precisa ligar para os seus fornecedores para fazer essa negociação, para saber se ele vai ou não continuar mantendo ali as alíquotas do Simples ou migrará para a nova sistemática da reforma tributária, tá? Uma vez em que isso tem um impacto ali no seu desembolso, tá? Então, tudo isso não fica restrito apenas à TI e restrito a apenas a contabilidade ou departamento fiscal, né? É importante vocês saberem que aqueles que fazem a entrada do documento fiscal são impactados, aqueles que fazem as compras, você já precisa trazer para a mesa, para discussão, né? Aqueles que fazem compra de ativo, conforme a Tina citou, de uso e consumo, as compras, as operações de devoluções e transferências, compras de serviços, conhecimentos de transporte, você que trabalha aí com logística, né? É importante vocês fazerem isso também, principalmente porque hoje o fato gerador no local da entrega e na prestação do serviço e não mais na origem. Você tem impacto nas suas saídas, né? Principalmente ali você que trabalha com B2B, B2C, você que trabalha com outras revendas, as suas saídas vão precisar ser revistas. No nosso trabalho, a gente também mostrou uma simulação da Ridac vendendo ali para os seus fornecedores, seus clientes, né? A Ridac vendendo para os seus clientes, e também tem um impacto aqui significativo em custos, né, para você, cliente que vende. Tá? Questão de comércio exterior, esse é um assunto que, até por falta de publicação, não tem sido abordado com a devida seriedade que ele precisa, tá? Mas trabalhamos e demonstramos isso no nosso mapeamento. Né? Questão de finanças, tá? Uma vez do crédito do imposto, tá? Então o pessoal de finanças ali vai estar em cima para que essa sistemática ocorra de maneira rápida, online, real time, impactos em logísticas, impacto também em pessoas, né? Eu acredito que aqui todos têm lá um prestador de serviço que estão no Simples Nacional, e você vai precisar refazer esse cálculo para saber se realmente vale manter esse prestador como um fornecedor, PJ, ou migrar para a CLT. Certo? Eu venho escolhendo fornecedores, né? Por que nós optamos no final pela Adejo? Pela abertura e pela flexibilidade em ouvir o que o cliente precisa. No nosso caso, o que a gente estava querendo é fazer os vendedores, que tem mais de 50, 60, acho que metade da empresa vende, né? Preocupados. É a locomotiva da empresa. É uma locomotiva da empresa. Sem aí venda. Eu tenho compradores que hoje mais colocam pedido e
pouco se preocupa Sim. com a cadeia. Como fazer em torno de 1/3, 2/3 da empresa ouvir a gente, né? E para ouvir, a gente tem que falar com casos reais e tem que fazer muito exercício para que quando a gente chega nos clientes internos, eles entendam, ouvem e multiplicam.